Boa tarde, turmas do oitavo ano A e oitavo ano B. Na aula de hoje, nós vamos ver o capítulo de número 9, que fala sobre Canadá e sobre o México. Mas na aula de hoje nós vamos estudar especificamente o Canadá. Na próxima aula a gente vai ver as características do México. Bom, uma das características marcantes do Canadá é a desproporção entre a sua população de 34 milhões de habitantes e o tamanho do seu território, que é o maior da América e o segundo maior do mundo, com cerca de 9.984.670 km². Essas características fazem do Canadá um país pouco povoado e um dos raros países abertos à imigração. Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos compõem a maioria da população. Agora a gente vai ver as características do Canadá. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas são mais amenas, encontra-se a maior concentração populacional do país. As áreas mais densamente povoadas, que reúnem cerca de 62% da população, são regiões dos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço. Nesses locais, as densidades demográficas ultrapassam 200 habitantes por quilômetro quadrado. As cidades mais populosas são Toronto, Montreal, Quebec e Ottawa, que é a capital do país. O norte do território canadense, onde ocorrem os climas mais frios, é muito pouco povoado. A densidade demográfica nessa região chega a ser inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. A estrutura demográfica. Entre os traços distintivos da estrutura demográfica canadense está o alto índice de idosos na população. Esse aspecto decorre da elevada expectativa de vida, cerca de 82 anos de idade, associada à baixa natalidade. Em 2016, a taxa de natalidade foi estimada em 10,3%. Imigração. Com o baixo crescimento vegetativo da população, o Canadá tem enfrentado problemas de escassez de mão de obra. Para superá-los, na década de 1990, o governo ofereceu algumas facilidades para a entrada de imigrantes. Com isso, cerca de 1 milhão de pessoas migraram para o Canadá, atraídas pelas oportunidades de trabalho e pelo elevado nível de vida. Mas nos últimos anos, porém, foram adotadas medidas restritivas ao ingresso de imigrantes no território canadense, dando-se preferência aos profissionais qualificados nas áreas mais carentes de mão de obra. Ou seja, antes o país estava liberado para qualquer tipo de pessoa que quisesse migrar para o Canadá, quisesse morar lá, as fronteiras estavam abertas, mas hoje eles estão mais rigorosos, estão dando preferência às pessoas que são profissionalizadas nas áreas em que eles têm mais carência de mão de obra. Agora, etnias e línguas. Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos formam a maioria da população canadense. O predomínio de pessoas dessas duas origens e a própria história do Canadá explicam porque o inglês e o francês são os dois idiomas oficiais no país. No entanto, quase 70% da população só fala inglês e apenas uma minoria se expressa nas duas línguas, ou seja, só uma minoria da população fala os dois idiomas, o inglês e o francês. Outros grupos europeus, além de indígenas, inuits, imigrantes asiáticos e latino-americanos, completam a composição étnica do país. O movimento separatista de Quebec. A colonização francesa no Canadá teve por núcleo o Vale do Rio São Lourenço, onde foram fundadas a cidade de Quebec, em 1608, e a cidade de Montreal, em 1642. Em 1763, depois de vários conflitos com os ingleses, os territórios ocupados pela França foram cedidos à Inglaterra,
Mas os franco-canadenses, que eram esses descendentes desses franceses, concentrados no território de Quebec, conservaram diversos direitos que eles já tinham na época, entre os quais os de manter as leis já existentes e a liberdade do idioma e religião. No ano de 1969, os separatistas da província de Quebec obtiveram reconhecimento e a oficialização da língua francesa em todo o Canadá. Em 1980, foi realizado um plebiscito, ou seja, uma votação, para julgar a separação de Quebec. Mas a maioria da população local se posicionou a favor da permanência da província na Federação Canadense, ou seja, votou contra a separação. Em 1987, um acordo firmado entre o governo canadense e separatistas concedeu maior autonomia política e econômica ao Quebec. Um novo plebiscito foi realizado em 1995 e o não à separação de Quebec venceu por uma pequena margem de votos. Agora, a economia do Canadá. A economia do Canadá é marcada pelo intenso extrativismo, pela agropecuária moderna e altamente produtiva e pela industrialização dependente da economia dos Estados Unidos. Recursos naturais. A exploração da taiga, que é a vegetação nativa encontrada em grande parte do Canadá, torna o país o maior produtor mundial de papel e celulose. Atualmente, a extração de madeira é feita em áreas reflorestadas de pinos com técnicas e equipamentos modernos. O subsolo canadense é rico em recursos minerais e energéticos, como o urânio, o cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo, gás natural e o carvão mineral. O Canadá tem a terceira maior reserva mundial de petróleo, além de grandes jazidas de carvão. O relevo montanhoso a oeste favorece a produção de energia hidrelétrica, que constitui 60% da energia elétrica do país. A indústria e a agricultura. Após 1945, a indústria canadense recebeu grandes investimentos dos Estados Unidos e se desenvolveu de maneira complementar à indústria estadunidense. A região mais industrializada do Canadá está localizada no Vale do Rio São Lourenço, próximo aos Grandes Lagos, na fronteira com os Estados Unidos. Nessa porção do território estão instaladas indústrias modernas e de alta tecnologia. Vancouver, que é a cidade no oeste do país, também é um importante centro industrial. A agricultura canadense é altamente produtiva e intensiva, com grande utilização de tecnologia. O Canadá se destaca na produção de grãos, como trigo e cevada, dos quais é grande exportador. Agora tem essas 4 questões aí, pessoal. Questão 1. Que medidas restritivas foram adotadas ao ingresso de imigrantes no Canadá? 2. Em 1980 foi realizado um plebiscito para julgar a separação de Quebec. Diga como a maioria da população local se posicionou. 3. O subsolo canadense é rico de quais recursos minerais e energéticos? E 4. Como é a agricultura canadense? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.